Palavras diárias de Deus. A totalidade da obra conduzida ao longo dos 6.000 anos mudou gradualmente com o passar das diferentes eras. As mudanças nessa obra ocorreram de acordo com as circunstâncias do mundo inteiro e nas tendências de desenvolvimento da humanidade como um todo. A obra de gestão apenas mudou gradualmente de acordo. Ela não foi planejada de todo no início da criação. Antes que o mundo fosse criado, ou logo depois disso, Jeová ainda não havia planejado o primeiro estágio da obra, o da lei. O segundo estágio da obra, o da graça, ou o terceiro estágio da obra, o da conquista, no qual ele começaria primeiro com alguns dos descendentes de Moabe, e por meio disso conquistaria o universo inteiro. Ele não falou essas palavras depois de criar o mundo. Ele não falou essas palavras depois de Moabe, muito menos antes de Ló. Toda a sua obra foi feita espontaneamente. Foi exatamente assim que toda a sua obra de gestão de 6.000 anos se desenvolveu. De modo algum, ele havia, antes de criar o mundo, escrito tal plano sob a forma de algo como o resumo gráfico para o desenvolvimento da humanidade. Na obra de Deus, ele expressa diretamente o que ele é. Ele não quebra sua cabeça para formular um plano. É claro, muitos profetas proferiram muitas profecias, mas ainda não se pode dizer que a obra de Deus sempre foi de planejamento preciso. As profecias foram feitas de acordo com a obra de Deus naquele tempo. Toda a obra que ele faz é a mais verdadeira. Ele a realiza de acordo com o desenvolvimento de cada era e a baseia em como as coisas mudam. Para ele, realizar a obra é como adequar remédios para a doença. Enquanto faz a sua obra, ele observa e continua a sua obra de acordo com suas observações. Em cada estágio da sua obra, ele é capaz de expressar sua ampla sabedoria e capacidade. Ele revela sua ampla sabedoria e ampla autoridade de acordo com a obra daquela era em particular, e permite que qualquer uma daquelas pessoas trazidas de volta por ele durante aquelas eras vejam todo o seu caráter. Ele supre as necessidades das pessoas e realiza a obra que deveria fazer de acordo com a obra que deve ser feita em cada era. Ele supre as necessidades das pessoas de acordo com o grau em que Satanás as corrompeu. Foi assim quando Jeová inicialmente criou Adão e Eva para permitir que eles manifestassem Deus sobre a terra e para ter testemunhas de Deus em meio à criação. Contudo, Eva pecou depois de ser tentada pela serpente, e Adão fez o mesmo. No jardim, ambos comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, Jeová teve uma obra adicional para realizar neles. Vendo a nudez deles, cobriu seus corpos com vestes feitas de peles de animais. Depois disso, disse a Adão: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Para a mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.
A partir de então, ele os baniu do jardim do Éden e os fez viver fora do jardim, como o homem moderno faz agora na terra. Quando Deus criou o homem, bem no começo, ele não planejara deixar o homem ser tentado pela serpente após ser criado e depois amaldiçoar o homem e a serpente. Na verdade, ele não tinha esse tipo de plano. Foi simplesmente o desenvolvimento das coisas que deu a ele uma nova obra para fazer em meio à sua criação. Depois que Jeová realizou essa obra entre Adão e Eva na terra, a humanidade continuou a se desenvolver por vários milhares de anos, até que viu Jeová que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então se arrependeu Jeová de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Noé, porém, achou graça nos olhos de Jeová. Nessa época, Jeová teve mais obra nova a realizar, pois a humanidade que ele criara tinha se tornado pecaminosa demais depois de ser tentada pela serpente. Dadas essas circunstâncias, Jeová selecionou a família de Noé dentre toda a humanidade, poupou-a e realizou a sua obra de destruir o mundo com um dilúvio. A humanidade continuou a se desenvolver dessa maneira até hoje, tornando-se cada vez mais corrupta, e quando o desenvolvimento humano atingir seu pico, também será o fim dela. Desde os primórdios até o fim do mundo, a verdade interior da sua obra sempre foi assim. É igual a como as pessoas serão classificadas de acordo com seu tipo. Está longe de ser o caso de que toda e qualquer pessoa é predestinada, bem no começo, a pertencer a certa categoria. Em vez disso, todas são gradativamente categorizadas somente depois de passarem por um processo de desenvolvimento. No final, qualquer um que não possa ser salvo por completo será devolvido aos seus antepassados. Nenhuma das obras de Deus em meio à humanidade já estava preparada na criação do mundo. Ao contrário, foi o desenvolvimento das coisas que permitiu que Deus realizasse sua obra passo a passo, de maneira mais realista e prática em meio à humanidade. Por exemplo, Deus Jeová não criou a serpente para tentar a mulher. Não era seu plano específico, tampouco era algo que ele tinha predestinado intencionalmente. Pode-se dizer que foi inesperado. Assim, foi por causa disso que Jeová expulsou Adão e Eva do jardim do Éden e prometeu nunca mais criar o homem. Mas as pessoas apenas descobrem a sabedoria de Deus sobre esse fundamento. É como eu disse antes, minha sabedoria é exercida com base nas intrigas de Satanás. Não importa quanto a humanidade se corrompa, nem como a serpente a tente. Jeová ainda tem sua sabedoria. Desse modo, ele tem se empenhado em obra nova desde que criou o mundo. E nenhum dos passos dessa obra jamais se repetiu. Satanás tem, continuamente, executado intrigas. A humanidade tem sido corrompida continuamente por Satanás. E Deus Jeová também tem continuamente realizado a sua sábia obra. Ele jamais falhou, e ele nunca cessou sua obra desde a criação do mundo até agora. Depois que a humanidade foi corrompida por Satanás, ele trabalhou continuamente entre as pessoas para derrotar seu inimigo.
que era a fonte da corrupção. Essa batalha continuará do começo até o fim do mundo. Ao fazer toda essa obra, ele não apenas permitiu que a humanidade, que foi corrompida por Satanás, recebesse sua grande salvação, mas também permitiu que ela visse sua sabedoria, onipotência e autoridade. Ademais, no final, ele permitirá que a humanidade veja seu justo caráter, punindo os maus e recompensando os bons. Ele tem lutado contra Satanás até hoje e nunca foi derrotado, porque ele é um Deus sábio, e sua sabedoria é exercida com base nas intrigas de Satanás. Portanto, ele não apenas faz que tudo no céu se submeta à sua autoridade, mas também faz com que tudo sobre a terra descanse sob o estrado dos seus pés. E não por último, faz com que os ímpios, que invadem e perturbam a humanidade, caiam em seu castigo. Todos os resultados da obra são ocasionados por causa da sua sabedoria. Ele nunca havia revelado sua sabedoria antes da existência da humanidade, porque não tinha inimigos no céu, na terra ou no universo inteiro, e não havia forças das trevas que invadissem qualquer coisa em meio à natureza. Depois que o arcanjo o traiu, ele criou a humanidade sobre a terra, e foi por causa da humanidade que ele iniciou formalmente sua guerra de milênios com Satanás, o arcanjo. Uma guerra que se torna mais acirrada a cada estágio sucessivo. Sua onipotência e sabedoria estão presentes em cada um desses estágios. Somente então, tudo no céu e na terra testemunhou a sabedoria, a onipotência e, especialmente, a realidade de Deus. Ele ainda conduz sua obra da mesma maneira realista até hoje. Além disso, ao realizar sua obra, ele também revela sua sabedoria e onipotência. Ele permite que vocês vejam a verdade interior de cada estágio da obra, que vejam exatamente como explicar a onipotência de Deus e, ademais, que vejam uma explicação definitiva da realidade de Deus.